Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, já começa o vídeo aqui fazendo um meia-culpa, né? Porque esse vídeo só tá existindo, obviamente, né? Porque eu tô fazendo, né? Mas também porque a culpa é minha ficar irritado com o que eu fiquei irritado, né, rapaziada? Infelizmente, eu não sei se vocês têm esse péssimo costume como eu, né? Se alguém tiver, comenta aí. Inclusive, comentem aí quais canais vocês veem no YouTube, né? Que tipo de conteúdo vocês consomem no YouTube pra gente entender aqui, pra gente também entender, né? Se é só eu que consumo esse tipo de vídeo ou esse tipo de conteúdo, né? Ou se mais gente consome esse tipo de conteúdo, o que acontece? Eu sou bastante ligado, pessoal, vejo bastante vídeos dos nossos rivais, principalmente canais dos nossos rivais, né? Pra entender como é que eles pensam algumas coisas. Eu vejo as mídias de outros clubes, né? Atualmente o que está muito na pauta é a mídia flamenguista, né? Por causa do Gabigol, então a gente acaba tendo bastante contato também, né? Eu vejo coisas específicas do Corinthians que eu gosto, de informação que eu confio, e alguns canais, pouquíssimos canais que eu vejo de Corinthians, porque eu gosto de dar opinião de algumas pessoas em específico, né? Mas eu diria que eu vejo mais coisa dos outros times do que do próprio Corinthians, porque do Corinthians eu leio, eu tenho a minha opinião formada já, tanto é que eu fiz aqui um canal, fizemos aqui um canal, né, eu e os garotos aqui, pra gente dar a nossa opinião, a gente não dá informação, não dá furo de notícia, não dá bom, não traz bomba, né, essas coisas, é só você pegar as notícias, os jogos e a gente comenta aqui, mano, eu gosto de fazer isso, sempre gostei, né. E por que eu tô fazendo essa pequena introdução aqui, né, pessoal? É impressionante, pessoal, como o Corinthians, ele é 8 ou 80, né? Você vê o noticiário do Corinthians, o pessoal tá empolgado, né? O Super Timão tá vindo aí, né? O Augusto tá trazendo as contratações, vamos ganhar tudo, tá todo mundo confiante, né? Eu fiz aqui um vídeo antes do vídeo da posse do Augusto de Melo, falando pra gente tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu acho que as palavras do Augusto são muito fortes, né? Eu acho legal ele estar trazendo jogadores, estar fazendo as mudanças no clube, mas se você já prometeu pra fiel torcida que a gente vai entrar pra ganhar tudo, é muito difícil, sabe? Principalmente por como o futebol hoje em dia, né? Enfim, o vídeo tá lá falando melhor sobre isso, né? E por outro lado, a mídia anti, né? O pessoal que não gosta do Corinthians, né? Porque assim, o que mais me incomoda são os jornalistas falarem que são imparciais, sabe? No comentário deles. Porque quando os caras falam que são parciais, que mostram o clube que eles torcem e tudo mais, pra mim tudo bem, sabe? Tipo, o cara tá torcendo contra. Eu realmente acho tudo bem. Eu acho até digno, sabe? Acho até com caráter isso, né? O meu problema é quando às vezes os caras até revelam os times deles, mas eles se comportam como imparciais, como se estivessem preocupados com o Corinthians, né? Tem até um certo jornalista aí que usa muita palavra cruzeirar pro Corinthians, né? Até então, pessoal, a gente não descobriu nada ilegal no Corinthians, né? A gente tem suspeitas e tal, mas até segunda ordem foi apenas incompetência, né, e amadorismo por parte da direção do Corinthians, né? O bagulho do Cruzeiro foi muito mais sério. Assim, é muito leviano, é muito baixo você usar a palavra cruzeirar quando você vai falar de um clube que tá devendo e só por isso vai falir, vai acabar, vai ficar 20 anos na Série B, né? Eu entendo também o tamanho do Corinthians e gera esse tipo de repercussão, gera esse ódio intrínseco nas pessoas, né? Mas, por exemplo, e é muito diferente do que você comparar com o Atlético Mineiro, que vive uma situação muito pior do que o Corinthians, porque é um clube menor do que o Corinthians, gera menos dinheiro que o Corinthians e tem uma dívida que, percentualmente, né? Se você fazer um versus do que o Corinthians deve, do que o Galo deve, o tamanho das receitas, o Galo deve muito mais, né? E mesmo assim não deixa de fazer um time forte aí, até porque tem os mecenas. Enfim, é um jeito diferente de pensar futebol, né? De fazer a estruturação. Só que o que me pega é o seguinte: o Corinthians está anunciando aí os reforços, tipo, não é nenhum super craque ainda que chegou de reforço aí, o Ranieri, nem o Garro, talvez o Félix Torres aí, o próprio Diego Palacios, né? Cara, são jogadores que o Corinthians está precisando, porque não tem jogadores, o Corinthians está fazendo uma limpa no elenco. E o pessoal, né, a mídia antes, se esquece que é um clube de futebol, né? O Corinthians precisa ter um time de futebol.
O que faz a marca rodar, o que faz a marca de todos os times da Série A rodar, de todos os clubes de futebol, é o futebol. Então assim, o Corinthians está contratando demais. Aí primeiro, não tem jogador, então precisa contratar. Segundo, né? O Corinthians deveria botar a mão na consciência e fazer uma gestão melhor no seu dinheiro e tudo mais. Cara, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O Corinthians o que? Deveria ficar sem jogar os campeonatos? Porque não tem jogador pra jogar? A gente tá pagando as dívidas? Sabe, é umas paradas assim, cara, que além de mau caráter, é burra, sabe, mano? E infelizmente, eu fico com tanta raiva que eu assisto essas porra, tá ligado, mano? Tem que admitir. Por isso eu tô fazendo essa meia culpa. Eu deveria ser um ser humano mais inteligente aí, mais elevado intelectualmente e deixar isso não me consumir, né? Mas infelizmente me consome, me corrói, eu fico com muito ódio, né, desses caras falando tanta besteira. E tanta gente comprando essa ideia, né? Porque os caras até... Eu não vou citar o nome desse lixo aqui, mas os caras até falam, né? Os torcedores são muito passionais, né? Acabam caindo nas falácias, não querem abrir o olho. Na verdade, o amiguinho aí que não quer abrir o olho, né? Que quer ver a desgraça do Corinthians. E eu acho engraçado que nesses portais e tal... Eu vou falar, né? Aqui é o UOL, né? O UOL eu acho um lixo, mano. É o pior bagulho de reportagem de futebol possível. Principalmente quando junta a tropa toda lá do Zante, né, pra comentar, né, sobre os assuntos. Eu vejo atentamente o programa, né, e eu acho engraçado que nem colocações ou exemplos positivos que o Corinthians poderia se englobar, dificilmente eles citam o Corinthians. Exemplo, quando tava tendo lá a repercussão pra Fluminense e Manchester City, cara, citaram todos os times ali dos últimos mundiais. Citaram o exemplo do Internacional, citaram o exemplo do São Paulo, citaram o exemplo do Palmeiras, que nem ganhou, nunca vai ganhar, enfim. O Flamengo também que não ganhou. Mas passamos, o Corinthians também ganhou do Chelsea e tal, né? Eu acho engraçado a predisposição negativa com o Corinthians pra tudo, sabe? O Corinthians ele só é vinculado ali pra falar quando vai falar uma coisa negativa. O pessoal até fala, né? Só fala de Corinthians na televisão. Mas pra quem é corintiano sabe. Ou é tipo o Corinthians... Quando tá ganhando é muito bom, o que faz um bom tempo que a gente não ganha. Ou quando tá perdendo, até pode falar. Quando tá numa fase, né, até pode falar do Corinthians. Mas geralmente são coisas extremamente negativas, são coisas sujas, piadinha, sabe? É uns negócios muito não profissional, sabe? Parece que é um desdém de falar com ódio. E infelizmente me afeta profundamente, cara. Eu acho que eu perderia ali o réu primário com certos jornalistas ali, cara. Não tinha diálogo ali, era só na porrada mesmo pra resolver alguma coisa, né? Então o que eu queria dizer, pessoal, esse pensamento de que o Corinthians precisa se reestruturar financeiramente, e precisa fazer, o Augusto aí precisa botar em prática aí, de alguma forma, gastos mais conscientes, não tem nada a ver com você montar um time de futebol decente, porque você só vai conseguir mais dinheiro para você pagar as dívidas com o futebol. Você precisa montar uma equipe competitiva para encher o estádio, para conseguir novos acordos de patrocínio, para conseguir atrair outros jogadores e fazer a alavanca girar, a engrenagem girar, cara. Então assim, não caiam nesse papo de que o Corinthians não pode contratar esses jogadores. O Corinthians deve contratar esses jogadores, só que precisa contratar de uma forma consciente, precisa contratar de uma forma inteligente para colher os resultados lá para frente. Não pode ser com amadorismo, com coleguismo, com paternalismo, né, como vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas diretorias, né? E uma coisa vai levar a outra, vai levar a ter credibilidade e vai conseguir sair dessa situação. Pessoal, não se esqueçam, o Corinthians faz receita de R$1 bilhão. Atualmente é a segunda maior do Brasil. E olha a situação que a gente está. Então assim, o Corinthians não é um pobrezinho, um coitadinho que está mendigando por dinheiro. O Corinthians gere mal suas contas. Simples. Um pequeno cuidado ali dá para você fazer essa grande máquina que é o Corinthians conseguir sair dessa situação. Eu sei que tem o caso da Arena, tem um bilhão aí de dívidas para pagar, mas é igual quando você faz no cartão de crédito, cara. Você tem que estar só preocupado com as dívidas a curto prazo, que realmente são altas. Parece que é 400 milhões aí pro meio do ano, né? Vamos ver como é que o Augusto vai resolver isso. E a Neoquímica Arena, cara, infelizmente veio cagada aí, né? A parte do valor dela. A gente sabe o que aconteceu do bagulho da Copa do Mundo lá, inflacionou tudo. Alguém deve ter ganhado muito com essa história. Mas o Corinthians, infelizmente, ele é o que tem menos culpa, cara. O Corinthians só se fudeu na mão aí de vagabundo fazendo esse esquema, fazendo esse negócio aí da Neoquímica Arena. A gente tem que pagar. Devolver a Arena não é uma opção. A gente tem que pagar a Arena, tem que
resolver essa pica aí e transformar a Arena na mais rentável possível para que ela se autopague e a gente consiga sair dessa situação financeira. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo serviu mais como desabafo aí. Gostaria de também saber quais são os produtos que vocês consomem na internet, na televisão brasileira. Infelizmente, eu tenho um péssimo gosto para indicar alguma coisa para assistir. Mas é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal.